Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui no livro de Salmos 62, e o verso 12, que diz assim: E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O salmista aqui, Davi, né? Ele traz uma exortação à confiança. Por quê? Talvez naquela época o povo já estava sem confiança, sem esperança. É tanto que o salmista aqui, quando inicia o salmo, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E ele chama o povo à confiança. Ele inicia esse salmo falando da sua própria vida, da sua salvação. Mas quando nós observamos o versículo 12, nós vamos ver ele dizendo que a graça pertence a Deus. E que bom! Que bom que a graça pertence a Deus. Porque se a graça pertencesse às religiões, elas iriam se achar que a salvação era só por meio dela. Era só por meio da igreja. Se a graça pertencesse a uma organização, ou seja, fosse propriedade de um grupo financeiro bastante rico, poderoso, eles iam ser manipulador. Mas essa graça, ela pertence a Deus. Então aqui, quando o salmista ele traz esse versículo, ele traz uma esperança para a nação. Ele traz uma esperança para o povo. Que uma esperança essa que a nossa alma ela deve esperar pela salvação em Deus. Porque somente a Deus pertence a graça e a salvação. É tanto que no livro de Efésios nós vamos ver a palavra de Deus dizendo, Efésios capítulo de número 2, o verso de número 8, diz que: pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos ver aqui neste versículo de Efésios 2, 8 e 9, as mesmas duas palavras que vemos no Salmo de número 62, verso 12, que é a graça e as obras. Lá nós vemos na primeira parte dizendo que a graça pertence a Deus. E na segunda parte vai dizer que Deus retribui a cada um segundo as obras. Só que aqui, em Efésios, Paulo deixa claro que pela graça somos salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, ou seja, não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se a graça, se a salvação fosse pelas obras, o homem ia se gloriar. Então, em todos os pontos que nós vemos na Bíblia Sagrada, falando sobre a graça, vamos ver falando sobre que ela é de Deus. O próprio Paulo, no livro de 1 Coríntios 15:10, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Meu amado, para você que está aí hoje ouvindo esta mensagem, para você que faz parte do meu canal, faz parte, é seguidor do meu canal, se inscreveu no meu canal, saiba de uma coisa, você só está vivo pela graça de Deus. Você só é alguém na vida pela graça de Deus. Você só vai ter a salvação é pela graça de Deus. Porque quando nós vemos aqui em João 1, verso 1, vamos dizer que o verbo no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas no versículo 14, nós vamos ver a mesma palavra dizendo assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando pegamos estes versículos que nós lemos, como Paulo em 1 Coríntios 15:10, quando pegamos aqui João 1 e versículo 14, podemos entender que esta graça, ela se chama Jesus Cristo. E podemos entender que o salmista estava dando a esperança para a humanidade. A humanidade, ela está corrompida, ela está afastada-se de Deus, porque não querem aceitar a graça de Deus. Mas para mim e para você, que hoje está nos caminhos do Senhor, que procuram conhecer a Deus, nós podemos entender que essa graça, ela pertence a Deus. Paulo, quando ele estava com espinho na carne, ele orava ao Senhor Deus e Deus falava com ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Meu amado, é na fraqueza do crente, é na fraqueza do ser humano, que nós conseguimos, por intermédio da graça de Deus, a vitória. Conseguimos, por intermédio da graça de Deus, a cura para a nossa alma. E para aqueles que não têm essa graça, não buscaram essa graça, eu tenho uma palavra para você. Você talvez está cansado da droga, da prostituição, da bebedeira, mas saiba de uma coisa, que Deus está dando a graça que pertence a Ele nesta noite para você. Neste momento, para você, aonde você estiver me ouvindo, você tem algo da parte de Deus, que é a graça,
Porque se você aceita Jesus como Salvador, se você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você está recebendo a graça de Deus. E bom é isto. Mas olha o que diz ainda lá no livro de Apocalipse. Para você que talvez está com sede da graça, com sede da palavra, você que talvez está com a sua alma cansada, Apocalipse ele diz assim: vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22 e 17. Bom nós sabermos que temos a graça de Deus. Ainda no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, Tiago disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, meu amado, você tem a graça de Deus na sua vida. Você pode receber a graça de Deus na sua vida. Paulo ele estava dizendo: pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus é que faz o homem ser um instrumento nas mãos dele. É a graça de Deus é que faz eu estar transmitindo esta palavra para você. É a graça de Deus que te permanece vivo para você voltar-se para Deus. Porque o homem ele está se afastando cada vez mais de Deus. Mas por intermédio da graça de Deus é que nós podemos ser salvos. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus poderoso e somente a Ele pertence a graça. E vai chegar o momento de que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é eu que estou falando, não é simplesmente o homem que está falando, é a própria palavra de Deus que está dizendo que a cada um será retribuído conforme as suas obras. Se você tem feito uma obra boa, você vai ser retribuído com a obra boa. Mas se você tem feito a obra má, você vai ser retribuído com a obra má. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, a graça é do Senhor, a graça pertence ao Senhor, aleluia. E nesta noite estou transmitindo esta palavra para o teu coração, para você entender, para você voltar a ter a graça, para você receber a graça que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esta graça está ainda hoje. E eu estou aqui para falar isso para você. Você quer receber esta graça no teu coração? Você quer fazer parte da graça de Deus? Aceita Jesus como Salvador. Recebe esta palavra para o teu coração. Ainda que podemos ver que o Paulo ele dizia: não sou eu, é Deus que está comigo. Paulo ele estava falando isso porque ele sentia a graça de Deus, porque ele tinha a graça de Deus. É por isso que Paulo falava isto, que Deus estava com ele, porque ele tinha a graça de Deus. Então, se você tem a graça de Deus, Deus está contigo. Se você sente que Deus está contigo, é porque você recebeu a graça. E se você não recebeu, Deus ainda não está com você. E ele estava falando isto pela graça. Então, meu amado, pela graça de Deus,
é que você pode ser salvo. É pela graça de Deus é que você pode receber o perdão dos seus pecados. É pela graça de Deus é que pode você receber a sua vitória, a sua cura, a sua libertação. Como eu disse, a graça é Jesus Cristo. A graça pertence a Jesus Cristo. Então, meu amado, para pensar nessa noite. Reflita nisso nesta noite. Vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero receber profundamente essa graça e tenho recebido essa graça. E sei que o Senhor está comigo. Sei que o Senhor está com alguém que está ouvindo esta mensagem. Alguém que está precisando de um renovo, de uma bênção, de uma vitória, de uma cura. Deus, eu te agradeço por tudo, por esta graça que é pertencente a ti. Essa graça que vem de ti. E essa graça que me faz ser um profeta e profetizar na vida de muitos agora a bênção, a cura, a libertação. Essa graça que faz profetizar agora alguém que está passando por um momento difícil, que possa receber essa graça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vai até o lar e receba a cada um neste momento, através, Senhor, do teu Espírito Santo neste momento, nesse instante. Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe por esta palavra.